Pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você for ver este vídeo. Estou aqui para pagar uma promessa que eu fiz para meus alunos lá do Efetivo Cursos Preparatórios, galera que está preparando para Polícia Federal 2018. Então eu disse, olha, eu vou gravar um vídeo, vou fazer um vídeo bem bacana, bastante ilustração, para que vocês aprendam um pouco, quem não tem experiência com a banca CESP, beleza? Quem não tem experiência com a banca CESP, você não vai de peito aberto, por assim dizer, para fazer a prova, certo? Então é importante que você preste atenção nessas dicas que a gente vai bater um papo aqui, beleza? Então o que acontece? O CESP, Sebrasp atualmente, é a organizadora dos concursos, praticamente a organizadora mais famosa do Brasil. Apesar de eles virem e mexe, eles estarem enrolados em fraude, mas é a banca que os tribunais, os órgãos do executivo, do próprio legislativo contratam, com mais frequência. CESP tem um método que é o chamado método CESP. Então, o método CESP, eles colocam uma quantidade X de questões, 100, 120, 150, 200 questões, itens agrupados em certo ou errado. Então, caso você tenha aí somente experiência com marcar X, em múltiplas escolhas, questões de múltiplas escolhas, organize no seu site de resolver questões para que você comece a resolver questões de certo ou errado. Então vamos lá, eu preparei algumas dicas para a gente bater papo, o vídeo não ficar muito longo, muito cansativo também, eu espero que seja de muita valia para vocês. A primeira questão, quando a gente vai fazer um concurso público, isso eu canso de falar, isso apesar de ser óbvio, mas as obviedades também precisam ser ditas, como diz o pessoal da análise do discurso, Então vejam, quando você vai fazer um concurso, a primeira coisa que você faz, a primeira de todas, você tem que ler o edital inteiro, completo, várias vezes. No edital, que é lei do concurso, que vai falar se você preenche os requisitos, se você consegue fazer o teste físico que estão pedindo, se você domina aquelas matérias que estão pedindo, se você tem ali o direito à isenção das inscrições, qual é o período das inscrições. Eu vejo tanta gente boa aí que se intitula concurseiro, mas perde inscrição de concurso, perde prazo, perde data para recorrer, não lê o edital, não sabe na semana da prova se tal matéria, se tal disciplina vai cair. Concurseiro desse, ele é muito iniciante, ele não é um concurseiro profissional como aqueles que são aprovados devem ser. Então a primeira coisa, você deve ler atentamente o seu edital. Nesse seu edital vai dizer qual é a forma de correção de questões. Se serão penalizadas aquelas questões erradas ou se não serão penalizadas. Por exemplo, eu já vi vários editais do CESP que são da seguinte forma. Se você acerta uma questão, você ganha 1 ponto. Se você erra, você perde 0,25. Tem edital que é assim. Outro tipo de edital, se você acerta a questão, se sua resposta bate com a do gabarito, você ganha 1 ponto. Se você erra, você perde meio ponto. E aí tem as mais normais, as mais corriqueiras, que é uma por uma. Se você acertar, se a sua resposta estiver de acordo com o gabarito, ponto positivo. Se estiver em desacordo, ponto negativo. Na prática, uma errada anula uma certa. Então a primeira coisa é você saber qual é o método que eles vão avaliar a sua prova. Beleza? Se tem penalidade ou não. Para que eu preciso saber isso, professor? Porque é a partir disso que você vai desenrolar toda a forma de resolver questões. Beleza? Então vamos lá. O CESP também, para o CESP, questões incompletas não são erradas. Anote isso.
para o CESP, SEBRASP, questões incompletas não são erradas. Para o CESP, questão incompleta não são erradas. Vamos pensar aqui, ó, uma questão que apareça assim de direito constitucional. Dentro do tema de legislação concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, encontra-se as matérias de direito financeiro, econômico e urbanístico. Ponto. Aí você pensa assim, cara, mas eu já li o artigo 24 da Constituição e lá fala que é matéria concorrente. Tributário, econômico, financeiro, penitenciário e urbanístico. Os três do dinheiro, financeiro, econômico e tributário, penitenciário, porque nós temos penitenciários estaduais, e urbanístico. Mas aqui está falando só de três, por exemplo, está falando que é só tributário, penitenciário e urbanístico. Para o CESP, questões incompletas não são erradas. Então essa é uma questão que você vai marcar certa. Vai marcar certa. Agora, se tivesse descrito assim, somente direito tributário, direito penitenciário e direito urbanístico é que está dentro da competência de legislação. Aí está errada, porque não são somente essas, são 5. As 3 de dinheiro, financeiro, financeiro, econômico e tributário, penitenciário e urbanístico. Então prestem atenção nessas questões incompletas. Você tem condição aí ó, de 3, 4, 5 questões por prova matar isso. Beleza? E aí também a questão daquelas palavras-chave, né? Isso não é praticamente exclusivamente do CESP, mas sim o estudo do direito de uma forma legal. Aquelas expressões nunca, sempre, jamais, em hipótese alguma. Então, essas questões, quando aparecerem assim, existe uma grande chance, 80, 85%, de que elas estejam erradas, porque nós temos várias exceções. O professor deu um exemplo disso para ficar mais claro. No Brasil não se admite pena de morte, ponto. Já acabou a pergunta. E aí você vai raciocinar. Claro que você vai raciocinar sem brigar com a questão, sem brigar com a banca. No Brasil não se admite pena de morte. Errado. A regra é que realmente não se admite pena de morte. Essa é a regra. Nós temos uma exceção. Qual exceção? Em caso de guerra declarada. Naqueles procedimentos do Código de Processo Penal Militar, casos de traição, etc, etc. Então veja, nós temos uma exceção. Então o que acontece? Você precisa estar atento a essas situações para que não seja induzido a erro. Beleza? Outra coisa muito importante que você deve saber. Cada banca tem uma característica própria. A característica do CESP qual é? Jurisprudência. Jurisprudência e doutrina. Né? Jurisprudência, para você que não é da área, que está começando agora, jurisprudência é aquela, vem do jurisprudência, é o dizer os julgamentos reiterados a respeito de determinado assunto. Então é como o judiciário, como o poder judiciário em todas as suas instâncias entendem o que é o direito naquele caso. Então cai muita jurisprudência. O examinador do CESP, ele quer saber se você domina informativo, se você conhece os últimos julgados do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é a corte máxima em legislação federal. E se você conhece os últimos julgados, ou pelo menos os julgados mais importantes do STF, Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição. Ele quer saber se o candidato consegue. Outra coisa, muitas vezes a lei ela não traz uma solução para todos os casos possíveis. Quem é que diz o direito em nosso sistema? O juiz. Iuria novit curia, o juiz conhece o direito. Então é muito importante que você
conheça informativos, que conheça jurisprudência. Além disso, nós temos a chamada jurisprudência da banca. Professor, o que é a jurisprudência da banca? É como aquela banca entende determinado assunto. Ela não quer saber do que o STJ pensa, o que o STF pensa, o que a doutrina pensa. Aquela banca, ela pensa de determinada forma sobre determinado assunto. Pronto, e ela coloca o gabarito dela do jeito que ela entende, e aí, você vai fazer o quê? Hoje não cabe mais ao judiciário substituir a banca examinadora para te dar ponto. Então, ou você acerta ou você já era, você não tem mais para onde recorrer. Então, conheça aquela jurisprudência da banca, é a forma como a banca entende de determinados assuntos. Como é que eu faço isso, professor? Resolvendo questões da banca, não tem outra forma de ser. Resolvendo questões da banca. Beleza? Por falar em resolver questões, meus colegas, por falar em resolver questões, hoje é impossível, anote o que eu estou dizendo, hoje é impossível passar num concurso sem os 3 R's. R de rato, de roupa, de rei. É impossível passar num concurso sem os 3 R's, perdão. Revisão, resumo, resolução de questão. Revisão. Por isso que eu trabalho com o caderninho. Você assistiu uma aula legal, você resolveu questão, você pegou um material bacana, você condensa aquelas 4, 5 folhas em uma folha do caderninho. Você não vai transcrever tudo que está lá para cá. Não, de forma alguma. Você vai anotar as palavras principais, as palavras-chave, para que, quando você bater o olho naquilo lá, lembrar do assunto. Então, por que isso, professor? Tem até um vídeo no meu canal aí, como montar o seu caderno de revisão, que eu explico direitinho. Se quiser, clique aí em vídeos e dê uma olhada. Então, o que acontece? Você precisa ter a sua revisão. Imagine o seguinte, concurso que são várias fases. Isso eu falo mais para a galera que é de carreira jurídica mesmo. Você aí passa na primeira fase, na primeira prova objetiva. 40 dias depois já é a discursiva. E aí, você vai tentar revisar o seu material todo de 3, 4 anos de estudo? Você nunca vai conseguir isso em 40 dias. Então você tem o seu caderno, o seu material de revisão, e nesses 40 dias você vai só em cima dele de jurisprudência novas. Então é muito importante a revisão. Outra coisa é o resumo, que está do lado da revisão. Professor, eu vou na aula e eu não anoto nada, eu fico só prestando atenção. Erro crasso, erro grave, confiar na nossa memória. Impossível assimilar tudo com uma vez só. E outra, quando é que será a sua prova? Daqui a 1 mês? 2? 5? 1 ano? 1 ano e meio? Você vai manter essa informação? Claro que não, a gente esquece. O cérebro, ele não fica guardando, não fica assimilando aquelas informações que não são importantes. Então você viu uma vez só e não reviu, para ele descarta. Leia sobre programação neurolinguística, PNL, é muito bacana para você saber como é que o cérebro trabalha. Por falar nisso, eu fiz um curso uma vez, um curso de um cara chamado Renato Alves. Ele é campeão brasileiro de memorização, tem vários vídeos deles gratuito aí no YouTube. Tem ele no Instagram também, eu acho que compensa você dar uma olhada nas dicas deles, né? Nas dicas dele. Então, o que acontece? Revisão, resumo e resolução de questões. Resolução de questões. É muito importante que você resolva pelo menos 50 questões por dia. Pelo menos 50 questões por dia. 50, 50, 50, 50. Ao longo de uma semana, você resolveu 300, considerando que nós temos um dia de folga. 300 questões. No mês, 1.200 questões. Se o seu concurso levar 10 meses para sair, você resolveu 12.000 questões.
A sua prova está dentro dessas 12 mil questões. Ninguém vai criar um assunto totalmente novo, um direito alienígena que nunca se ouviu falar sobre. Né? Então vejam, 3 R's. Revisão, resumo e resolução de questões é muito importante. E o CESP, Sebrasp não fica fora disso. Tem que resolver muitas questões para que com o tempo você dê uma sacada como é que eles cobram determinados assuntos. Os assuntos eles são repetidos muito, né? Os assuntos são muito repetidos, então é importante que você, ao resolver questões, vá tendo uma ideia de como é que a banca cobra determinados assuntos, determinadas questões, como é que ela faz prova de português, como é que ela faz informática, ela cobra penal de tal coisa, ela cobra assim, assim, assado, vai te ajudar muito. Beleza? Então, feitas essas considerações iniciais, eu quero te falar agora da técnica de chute, a técnica propriamente dita, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo, né? Professor, eu não acredito em técnicas de chute. Realmente, uma técnica de chute desorganizada, apenas pela intuição, pelo senso comum, ela não vai te levar a lugar nenhum, vai te levar à reprovação. O que nós trabalhamos é com uma técnica de chute consciente, com técnica de chute que leva em conta a estatística, é a estatística que manda. Vou te explicar agora, preste atenção, foco total aqui na nossa mini aula, aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Olha só, CESP, eles, por tradição, a estrutura de montar a prova deles é feito 50-50, 50% a 50%. Então, por exemplo, eu tenho aí uma questão, uma prova com 120 itens. A regra geral e que eles vêm mantendo ao longo dos anos é que 60 questões sejam certas, 60 erradas. Professor, isso sempre? Claro que não. Às vezes tem um pouquinho a mais. 61 a 59, 62 a 58, mas não passa disso. Por quê? Para evitar que aquele candidato que não estuda nada chega lá e bota todas as alternativas numa certa ou todas nas erradas lá, passe na prova. Então, para evitar isso, eles equalizam, distribuem de forma equânime, de forma igualitária, a quantidade de itens certos e a quantidade de itens errados. Nós, sabendo disso, já saímos na frente da concorrência. Beleza? Professor, isso funciona mesmo? Prova para mim que funciona. Carla, minha esposa, agora aprovada para 2 concursos de delegados, ela usou essa técnica em 2013 na PRF, Polícia Rodoviária Federal 2013. Procura o nome dela aí. Então, o que acontece? Resolveu tudo, prestou atenção, cara, deu muito certo. Daqui a pouco eu vou explicar como é que faz. Deu a maioria, 80% deu certo. E poucas erradas. Eu vou mandar o resultado na errada. Deu certo. Eu agora, em 2017, novembro de 2017, fiz um concurso do TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que é onde eu moro, no Mato Grosso, faz parte da Primeira Região. Não estudei nenhuma linha para esse concurso, analista judiciário, área jurídica, não estudei nenhuma linha. Fui lá, resolvi o que eu sabia, medi, contei, apliquei a técnica de chute e passei no concurso. Ah, mas você não passou longe? É verdade, não passei longe, mas passei. Tinha 20, iam classificar 20 aqui na minha região, eu entrei nas 2 listas. Beleza? Então, o que acontece? Essa técnica de chute funciona por este que vos fala. Eu não li isso em algum lugar, eu não olhei, não, eu vivi isso e eu vou te passar para que você tenha condição de pontuar mais, pontuar melhor na sua prova, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar na tela para vocês aqui algumas imagens, vamos lá, algumas imagens e vamos contar para que te mostrar direitinho como é que funciona, tá? Vamos ver aqui, ó, a aplicação 26/11/2017, olha, bem recente. Então vamos contar aqui, vamos contar só o certo, né, pessoal? Então aqui, certa, A1, A4, aqui, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha aqui, 10 de 20. Metade. Já deu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 de 50. Professor, 24 de 50 não deu meio a meio, é verdade, mas olha a 26 aqui como tem uma anulada aqui. Então essa questão aqui poderia ter sido a certa e aí deu metade, metade. Mas mesmo assim não é assim que a gente conta, não é contando só o conhecimento básico e depois o conhecimento específico, é de todos, tá? Então a gente parou no 24 ali, né? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, até aqui na 81, tá? 39. Vamos prosseguir. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, anulada, 53, 54, 55, 56 certas, 56 certas. Vamos contar as anuladas aqui para ver, ó, deu uma. E ali a 32 questões. Então nós temos 2 questões anuladas. Com certeza essas questões eram questões certas. Nós chegamos aqui então a 58, 62. Metade, metade. Concurso do TRF, Tribunal Regional Federal. Vamos dar uma olhada em mais uma? Põe na tela outra imagem aqui do CESP, aplicação 20 de maio de 2018. Olha só, a prova de esses dias atrás, algumas poucas semanas. Procurador do município de Manaus de terceira classe. Vamos de novo contar só as certas. Vamos contar só as certas, começando aqui. A 1 já é certa, tá? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 de 150. Vamos ver quantas anuladas. 72 de 150. Nós temos aqui a 87, que é anulada. A 118, que é anulada. Então nós temos 2 anulações. Chegamos de novo a uma média aqui de 50 a 50%. Beleza? Então, olha só, pessoal. Voltando para mim aqui, a ideia principal você já deve ter sacado. Se você é um cara da matemática, dos cálculos, das exatas, você já sacou. Como é que a gente faz para pontuar melhor? Professor, mas eu não sou das exatas. Me explica devagarzinho. Vamos lá. Se eu tenho 120 itens e eu sei pela estatística de que eu tenho 60 certas e 60 erradas, eu começo a fazer a prova. Então você começou a prova só por aquelas que você sabe, que você domina. Aí você, de 120, você conseguiu resolver 90 questões. De 120 você conseguiu resolver 90. 30 você não sabe. 30 você não tem nem noção o que é que você faz com elas. Dessas 90, você vai contar e vai chegar à seguinte ideia. Nossa, marquei 70 certas e só 20 erradas. 70 certas, 20 erradas. E ainda falta 30.
o que é que você vai fazer? Se você parar aí, 90 questões. Tem certeza que essas 90 estão perfeitas. Mas mesmo assim você ainda erra uns 10%. Então dessas 90 aí, se você errar umas 10 questões, você vem para 70. 70 de 120, você está ali com menos de 65% da prova. Você está eliminado. Para você acabou esse concurso, já era. Né? Um concurso de 120 questões, você tem que fazer pelo menos 80 pontos. 80, 78, 77, dependendo do concurso, líquido. Pontos líquidos, em que uma errada já anulou uma certa, já abateu os pontos negativos, então você chega ali. Então você fez isso. Se você está com 55, 57, 58, 60% da prova, você acabou. Então você já perdeu. Você não tem mais nada a perder, você já perdeu. Agora você vai para o chute. Porque o máximo que você pode fazer, já que uma errada anula uma certa, é você manter a mesma pontuação. Então, mantendo a pontuação, você não vai nem perder nem ganhar. Agora, se você resolveu a sua prova direitinho, bonitinho, aquelas 90 ali, tem certeza, e das 90, 70 certas e 20 erradas, a grande maioria das questões estará na erradas. A grande maioria das que você não sabe é errada, porque a estatística fala que CESP equaliza bem essas questões, quantidade de itens certo e tão errado. Beleza? Então o que acontece? Marca as questões das erradas e sai para o abraço. Beleza? Outra questão, professor, como é que eu tenho um outro método de resolver isso? Sim, tem um outro método que eu também considero um dos melhores. Eu aplico isso nas minhas provas CESP, de certo e errado. Né? Eu já passei no concurso CESP, eu já passei no concurso do Ministério da Saúde, passei no concurso do Ministério do Trabalho, analista do INSS, eu não lembro se era CESP, não lembro, acho que sim. Eu passei na primeira fase de juiz do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral, TRE do Mato Grosso, analista, e TRF1, analista também. Então, o que acontece? Eu conheço, é a técnica que eu particularmente uso. Como é que funciona? Você começa a resolver as provas pelos itens errados. Começa pelos itens. Lê tal coisa. Não se admite a pena de morte no Brasil. Errada. Por quê? Admite num caso lá de guerra declarada. É a exceção da regra, mas admite. Então, você vai aqui. Compete exclusivamente à União legislar sobre direito penitenciário. Opa, falso. Artigo 24 fala que direito financeiro, tributário, econômico, penitenciário e urbanístico é competência concorrente da União e dos Estados membros, dos Estados e do Distrito Federal. Então é errado. Por que isso, professor? Porque você é mais fácil para a gente ver o que está errado. Não é mais fácil você ver o que está errado do que está certo? Por quê? Qualquer palavrinha, qualquer conexão aqui que tiver escrita, qualquer assunto que tiver ali já deixa a questão errada. Ah, no Brasil nós adotamos em matéria de direito penal para o local do crime a teoria da ubiquidade e para tempo do crime a teoria mista. Epa, tá falsa. Você fala, opa, local, ubiquidade, tempo, atividade. Tá errado isso aqui. Então é muito mais fácil você ver algo que está errado do que algo que está certo. Então você resolve a questão inteira e encontra as erradas. Aí você parte para resolver a prova agora, prestando atenção no que é certo, no que o que está faltando, se aquela está incompleta, porque é incompleta para o CESP, não é errada, se ela está certa, se ela é de uma posição minoritária, se ela é um entendimento novo, mas você já resolveu uma quantidade X muito grande de questões que vai te influenciar na hora do chute. Certo? Então, colegas, o objetivo principal é fazer com que a sua prova, o seu gabarito, chegue o mais perto possível dessa equalização. Certa e errada. Metade dos itens certos,
metade dos itens errados. Porque é assim que o seu gabarito, em regra, vai sair. Professor, mas essa técnica de chute, será que é legal? Então, veja bem, ela só vai funcionar se você tiver tido uma boa preparação, se você tiver estudado, se você chegar lá para fazer uma prova tranquila, se você tiver certeza do que está marcando. Se você tiver certeza, não, eu tenho certeza que, olha, das 120 questões eu resolvi 80, as 80 estão certas, 77, 78 no máximo, mas eu tenho certeza, absoluta certeza. Então veja, nesse caso, meus amigos, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Por que essa técnica não funciona com muita gente? Porque as que ele tem certeza, na verdade ele não tinha certeza. Então ele marcou muita questão certa que era errada e na hora de equalizar, ele marcou, o restante aqui vai ser tudo errado. Não, mas você não pontuou certo lá. Então vem muitas questões nessa que você marcou errado. Então, recapitulando, caso você não tenha entendido. Você marca as questões que você tem certeza. Marca as questões que você tem certeza, confirma, olha se tá bonitinho, se não tem pegadinha, tá, certeza. Dentro dessas que você tem certeza, você olha quais são certas e quais são erradas. Se a maioria esmagadora deu certo ou deu errada, o restante você vai no contrário. Se a maioria sua deu certo, de 80 que você resolveu na certeza, 60 erradas e 20 certas. As outras 40 você vai marcar o quê? As outras 40 você vai marcar todas certas, porque é o contrário do que já deu. Você precisa equalizar o seu gabarito. Beleza? Então, a primeira técnica é essa. Resolver primeiro, analisar todas as que estão erradas. Porque é mais fácil você prestar atenção e ali em qualquer item que deixa a informação incorreta do que você ter que analisar todo aquele enunciado para ver se está certo ou não. Certo? Então, a outra técnica resolve todas as que você tem certeza, resolve as que você tem certeza, aí depois dessas que você tem certeza, você olha qual foi o grupo que mais apareceu e joga no outro grupo. Beleza? Tenho certeza que vocês vão se sair muito bem com isso aí. É claro que a técnica do chute é para quem estudou, para quem teve uma boa preparação, para quem revisou bastante, para quem vai chegar lá bem tranquilo e naquelas questões que tem certeza ele vai marcar sem medo de ser feliz, sem medo de errar, e a partir disso ele consegue traçar ali qual é o melhor chute consciente, Uma outra questão que eu acho muito interessante, talvez é uma questão das que dão mais polêmicas com essas pessoas que fazem concurso, com professores e tudo mais, é a questão da alteração do gabarito. Eu não gosto de alterar gabarito. Por quê? Pessoal que estuda o jeito que o cérebro trabalha, o subconsciente ele trabalha numa velocidade muito maior que o consciente, né? Então, quando você está descansado, chegando para a prova, você dá uma olhada num item e aí você fala, opa, esse item tá certo. E aí, ao final da prova, que você já está cansado, está preocupado, já gastou energia, já está bem, cansado mesmo, tanto fisicamente quanto mentalmente, você vai olhar aquilo lá, você pode se confundir, você pode desmarcar uma questão que estava correta por pensar demais, por pensar já com a sua cognição já alterada. Então eu presto atenção no gabarito, olho, essa aqui mesmo, marco certo e não volto mais nela, porque sempre que eu desmarquei, eu tomei prejuízo. Sempre que eu desmarquei, a questão estava certa e eu botava ela errada e acontecia algum problema. Então, uma última dica para você é, marcou ali consciente, atento, tudo mais, lê de novo, marque e depois não desmarca mais, que isso pode ser prejudicial para você. Beleza? Tomara que tenha gostado do vídeo, tomara que
você esteja fazendo uma boa preparação, que você chegue tranquilo para a sua prova e entre no site do CESP, cesp.nb.br/concursos e vá pegando os gabaritos e olhando você mesmo como é que acontece essa equalização de certo e errado. Nada melhor do que a gente mesmo confirmar se o que o professor fala é verdade ou não. Beleza? Um abraço, boa prova, continue com a gente. Até mais.